Continuando, vamos criar uma tabela simples agora. Tabela simples é bem usada, principalmente quando o pessoal vai criar o que eles chamam de analítico, né? Que é como comprovar os dados de gráfico, né? Então eu utilizo bastante, tanto a simples quanto a dinâmica. Então eu vou criar aqui a tabela simples. E agora eu quero visualizar, quero acompanhar as notas dos alunos individual. Para isso eu vou querer as turmas, né? Então eu vou começar a clicar aqui, ó. Eu vou criar um outro filtro de turmas. Seguir o mesmo padrão, ó. Colocar aqui, ajustar aqui. Eu já tenho a minha barra de rolagem. Ó, propriedades, título, limpar ícone, travar. Aqui tem um detalhe também, ó. Vou selecionar os três, tá vendo? Vou clicar aqui pra gente ver, ó. Selecionar os três. Eu vou pedir para fazer o alinhamento à esquerda e distribuir isso da melhor maneira, né? Então ele distribui igual daqui do ano para o coordenador e coordenador para a turma. Ok. Qual que é a particularidade da tabela, né? Eu posso clicar aqui, mas eu vou sempre, mesmo tendo o ícone de tabela aqui, sempre que ia pelo gráfico. A tabela, né? Ela é uma tabela que só aceita, ó, notas dos alunos. A tabela ela só aceita uma dimensão, uma única dimensão. Então eu quero saber o nome do aluno. Então vou através do nome de aluno. Se eu colocar outra dimensão aqui, ele só vai considerar a primeira. Então eu quero saber por nome, né? Quais as expressões? Bem simples, ó. Eu quero na primeira expressão a média dele do primeiro bimestre. Na segunda, eu quero a média do segundo bimestre. Na terceira, média do terceiro. E na quarta, a média do quarto bimestre. E eu quero calcular a média dele fazendo a soma dessas quatro bimestres, né, e fazer a divisão. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer realmente uma soma, ó. Média do bimestre 1 mais média do bimestre 2 mais média do bimestre 3 mais a média do bimestre 4. Todos eles eu vou colocar um parênteses para ele executar a soma primeiro e vou dividir por 4. Cálculo simples. Média do primeiro bimestre mais a média do segundo mais a média do terceiro mais a média do quarto dividido por 4. Feito isso, dou um OK. E aqui ele vai fazer. O que eu vou fazer aqui? Ó, criar os rótulos. Ó, média final. Quarto bimestre. Terceiro bimestre. Segundo bimestre. E primeiro bimestre. Ok, vou dar um avançar. Então, o que ele vai fazer? Calcular primeiro qual é a forma que ele vai classificar. Primeiro o nome do aluno, depois por maior nota, né? Então se eu tivesse dois alunos com o mesmo nome, ele ia classificar o de maior nota em primeiro. Mas aqui no meu caso eu não criei nomes parecidos. Então ó, vou dar um avançar. E aqui tem um detalhe também bem legal. Ele fala assim, ó, quer mostrar os totais, né? Se eu quero mostrar esse total, onde que eu tiro esse total? Quer ver, ó? Eu vou dar um avançar primeiro, vou dar um concluir, já. E tá vendo que ele tem essa primeira linha aqui, ó? Vou dar um ajuste aqui. Uma das coisas que você pode ajustar, ó, se você clicar com o botão direito aqui, ó, ajustar coluna, ele ajusta. Essa primeira linha aqui, ele tenta fazer uma soma. Mas que soma é essa? Eu venho aqui, ó, dentro
expressão, e tem aqui o modo total. Eu vou falar que é 100 total, mas eu tenho que fazer isso para todos, tá? Então 100 total, 100 totais, né? 100. Se um deles estiver selecionado, todos eles vão estar. Olha, limpou. O que eu vou fazer? Como aqui deu duas casas, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, propriedades. Todos eles são números, né? Aqui eu posso selecionar todos eles, ó. Eu vou falar que é um fixo com uma casa. Dou um aplicar, deu um padrão. Correto? Aqui eu posso aumentar, né? Uma informação. Vou ajustar com aluno, com ano, perdão. E aí eu tenho todos os meus alunos. Se eu quiser saber os alunos de primeiro ano, tá aqui. Se eu quiser saber os alunos de primeiro ano do coordenador Carlos, são esses aqui. Se eu quiser, tem um detalhe, se eu apertar esse limpar aqui, ó, eu limpo todos eles de uma vez, tá? Se eu quiser saber as notas do primeiro games, tá aqui. Eu quero saber a nota do primeiro games B. Então, aluno por aluno, certo? Então eu tenho aqui essa informação. Eu poderia, por exemplo, enviar um exemplo. Verifiquei aqui as notas, eu preciso jogar isso em algum lugar. Envio para Excel. Tá aqui no Excel já. Tá vendo? Todos os nomes e as notas, de acordo com o filtro que eu estou usando, logicamente. Né? Então, ó, eu quero as notas do... Um exemplo, quer ver? Ó, aqui tá a média, né? Não estava no script, mas eu quero também saber qual que é a classe dele. Uma expressão não precisa ser... Eu quero saber qual é a turma. Né? Então eu posso dar um OK. Subo essa... Tá vendo? Eu estou promovendo ela. Aqui, ó. Mostra qual é a turma do aluno. Porque se eu quiser fazer assim, ó, juntar os dois primeiros games, eu quero fazer algum ajuste, ele vai mostrar para mim, ó. Jogos para Excel. Tá lá. Ó. Aí eu posso tratar isso depois. Alguma coisa. Então eu posso definir também, jogar essas turmas. Né? Isso aí não estava no script inicial, mas eu consigo trabalhar isso aí. Eu consigo também, eu ia fazer isso só na dinâmica, mas eu consigo aqui, ó, no estilo média final. Aqui só tomar cuidado do seguinte, ó, essa média final, tá vendo que tá maior igual e menor igual? Por exemplo, se eu falo que é maior ou igual a 5, eu quero o texto em azul, por exemplo. E aqui, menor ou igual a 5, percebe que os dois estão 5. O que vai acontecer? Como ele trabalha com arredondamento, se der um 499 ele tentar jogar para 5, ele vai ficar um 5 em vermelho. Se der um 5,00, por exemplo, ele vai dar um 5 em azul. Então tomar cuidado com isso aqui. Existe uma maneira de corrigir através de expressão. Isso aqui, toda vez que você vê 3 pontinhos, você pode criar uma expressão. Mas isso eu vou explicar para vocês mais à frente. Mas ó, se eu fizesse isso aqui, dá para saber aqui mais ou menos, né? Tá vendo aqui, ó, nesse caso aqui, ó, 500, tá vendo? Então provavelmente é 4.99 e alguma coisa. Se você olhar aqui, vai ter algum exemplo, se a gente der sorte, de um 5.00 em azul. Então, ó, tá vendo? Detalhes, todas essas colunas, elas podem ser classificadas, tá vendo? Então se eu clicar aqui e mandar classificar, ó, teve um aluno média 10, ó. Tá vendo? Então eu posso vir aqui e achar o 5, ó. Tá vendo? 5. Pro meu azar, todos os 5 aqui deu com média inferior, só porque eu queria mostrar para vocês. Mas existe casos de ele fazer isso, correto? Então basicamente essa é a ideia, né, da tabela. Entendeu? Eu posso, por exemplo, quero saber o Carlos
quer saber todas as informações, você clica aqui, joga, dá para mandar imprimir também, é que eu não tenho uma impressora aqui, ele vai direto para a impressora, sem problema nenhum. Tá vendo? Joga aqui, ó, com a formatação que eu vou colocar lá. Ó. É uma ferramenta muito legal de trabalhar. Eu sou, como eu trabalho com ela no dia a dia, né? Sou meio suspeito, mas adoro trabalhar com ela. Então espero que vocês tenham entendido a tabela simples. Qualquer dúvida, entre em contato e um abraço.